Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Acho que ficou uma mesa interessante, porque temos 2 membros da academia, um do Ministério Público, eu aqui como advogado, e também a alegria de receber o ministro César Peluso, que para mim é o exemplo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Falou pouco, falava nos altos, discreto, uma história de um juiz que chegou à mais alta corte desse país e deixou um legado importante. Então, para nós é uma alegria, foi meu professor, é uma honra tê-lo aqui e será sempre um exemplo para todos nós. O meu ângulo de observação é de um advogado criminal que passou os últimos 5 anos, com grande parte do tempo, acompanhando as operações da Lava Jato. Mas eu não quero falar em nome dos advogados, porque a patrulha da advocacia é muito forte também. Então, eu falo por mim, e há muitos advogados criminais aqui, e olhe lá, né? Quer dizer, passados 5 anos do início, a Operação Lava Jato ela tem números superlativos. Essa semana saíram números impressionantes, denúncias contra 426 pessoas, 159 das quais já condenadas, ainda que em primeira instância, 47 pessoas cumprindo pena em regime fechado, centenas de inquéritos em andamento nas mais diversas instâncias judiciais do país, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Dentre os condenados, os executivos das maiores construtoras do Brasil, senadores, dentre os condenados e investigados, ex-presidentes da República. Enfim, o currículo da Lava Jato é bem à altura do Brasil, país de dimensões continentais, gosta dos exageros, é muito superlativo, né? O escândalo adquiriu repercussão internacional, envolvendo o DOJ americano, envolvendo instituições financeiras e agentes públicos nos mais diversos países do mundo. Talvez estejamos falando do maior escândalo de corrupção internacional de todos os tempos. Não é um exagero dizer isso. E isso para falar só da Lava Jato, porque há dezenas de outras operações em curso no Brasil, correndo paralelamente à Lava Jato, né? Então, assim, ela tem o mérito, eu iniciaria a minha exposição dizendo que ela tem o mérito de denotar o Brasil, a corrupção como produto de fragilidades institucionais do Brasil. Quer dizer, a Lava Jato, os canais decisórios brasileiros demonstra que os canais políticos brasileiros são contaminados por uma relação promíscua, parasitária, entre atores públicos e privados, que manipula o sistema político eleitoral, convertido em balcão de negócios. Licitações fraudulentas por obras e serviços públicos, isenções fiscais, acesso a empréstimos em bancos estatais, votos em projetos de lei, converteram-se sempre em contrapartida de pagamentos privados a agentes públicos realizados a pretexto de contribuições eleitorais. Então, ela revelou isso, ela traz esse dado, talvez de uma forma mais evidente do que todos conheciam. As investigações revelam as fronteiras porosas entre contribuição eleitoral e corrupção. Esse desafio dogmático que nós vimos essa manhã de entender, estabelecer com o maior rigor técnico as diferenciações entre um financiamento irregular, o Caixa 2, e o crime de corrupção é o desafio do momento, né? Quando que uma doação eleitoral corresponde a uma propina? Nenhum político do Brasil já pediu dinheiro para comprar barco, para comprar Ferrari. Todos os políticos pedem dinheiro para a campanha, para dívidas pretéritas ou dívidas futuras. Quando que essa contribuição se converte em propina ou não? Num sistema democrático em que se admite a contribuição privada, é natural que a FEBRABAN auxilie candidatos que pensem alinhados com os bancos. É natural que a Taurus financie candidatos que pensam pró-arma, que as diversas organizações não governamentais procurem seus candidatos. Na medida em que esses candidatos atendam os interesses dessas organizações, ele estará praticando uma contrapartida? Óbvio que não. Nós, pela experiência da Lava Jato, nós podemos ver que há os casos fáceis para os dois lados. Os casos de evidente corrupção, em que o Caixa 2 foi um mero artifício para uma propina, quer dizer, na verdade, aquilo não se trata de Caixa 2, era propina. Os casos do Cabral, os casos do Cunha, sem querer aqui, espero que não tenhamos advogados aqui, não quero mais. E há os casos de evidente Caixa 2, os candidatos que não foram eleitos e que não houve uma contrapartida. Mas há uma zona cinzenta muito difícil de avaliar, e esse desafio é o desafio da dogmática penal, que é essas pessoas que falam difícil, que pensam difícil, mas é um desafio técnico também, né? Mas a Lava Jato revelou um quadro de corrupção sistêmica, resultado da omissão, da incompetência, da complacência, da conivência de agentes públicos nas instâncias judiciais e administrativas, no Ministério Público, na polícia, nos tribunais de conta, nas justiças eleitorais, na tarefa da prevenção e punição de crimes. Quer dizer, há muitos crimes no Brasil, crimes de pobre e crimes de rico. E
o Brasil convive com a vergonhosa condição pré-moderna de ter as maiores taxas de homicídio do mundo e as maiores taxas de letalidade policial. Isso significa que só uma conclusão é possível. As instituições dos poderes executivo, judiciário, legislativo, não têm sido capazes de assegurar o respeito à legalidade no Brasil. E a perspectiva não é boa. O serviço público está sucateado, as polícias estão desmotivadas, impregnadas pela corrupção e as prisões controladas por facções criminosas. Portanto, a Lava Jato expressa um quadro de deficiência institucional do Brasil. Por outro lado, se ela é reveladora disso, a Lava Jato não é uma obra do acaso. Então, eu diria o outro lado disso. Quer dizer, a Lava Jato não é obra de um juiz super-herói. Ela é fruto produto de uma estrutura regulatória e uma arquitetura institucional que, com defeitos e qualidades, vem sendo aprimoradas e vem amadurecendo desde a Constituição de 88. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe maior transparência às contas públicas, a Lei Anticorrupção, a Lei da Ficha Limpa, o Conselho Nacional de Justiça, o fortalecimento da Polícia Federal, são desenvolvimentos importantes conquistados nos últimos anos e que ajudam a explicar a Lava Jato. Então, eu mencionaria aqui alguns elementos, alguns fatos importantes que ocorreram no campo da justiça penal para explicar a dimensão da Lava Jato, no meu ver. O primeiro é a questão do aumento da esfera de regulamentação penal. Nas diversas democracias ocidentais, o sistema de justiça criminal ele se expandiu, ele vive um processo de expansão regulatória e um recrudescimento punitivo, com aumento de penas e diversificação dos meios investigatórios. Quando eu estudei na Faculdade de Direito, eu estudei os crimes do Código Penal. Estelionato, roubo, crimes sexuais, enfim, era o que estava no Código Penal. Hoje, a legislação penal, especialmente no âmbito do direito penal econômico, ela está dispersa em dezenas de leis no campo dos crimes informáticos, dos crimes financeiros, dos crimes tributários, ambientais, concorrenciais, lavagem de ativos, crimes de trânsito. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno internacional. Então, os penalistas gostam de usar a expressão de inflação penal, né? O processo de um fenômeno político e social de dimensão internacional. O direito penal converteu-se no grande coringa da política contemporânea, um grande formador de consensos. É mais fácil você aumentar a pena do crime de corrupção do que você rever as regras de financiamento eleitoral, do que você mudar as regras do sistema tributário. Ele é um órgão aglutinador. Cabe a discutir a racionalidade dessa crença irrestrita da sociedade no direito penal como uma tábua para a salvação para todos os males. Uma outra explicação, além da ampliação da esfera regulatória do direito penal, uma outra explicação, ao meu ver, para o êxito da Lava Jato, não vou usar o êxito, para o fato Lava Jato, seria a boa qualidade das investigações criminais. No Brasil, como regra, não há investigação criminal. Não se investiga crime no Brasil. Na Lava Jato, a investigação teve começo, meio e fim. São centenas de procuradores policiais, fiscais da Receita Federal, peritos, dedicados exclusivamente, integralmente à análise de documentos, extratos bancários, dados informáticos, e-mails. É possível dizer que a Lava Jato, independente das críticas que se possa fazer a ações específicas, ela é uma ilha de excelência no sistema de justiça criminal. Elas são agentes públicos jovens, honestos, um caso evidente de corrupção que eu conheça na Lava Jato, entusiasmados, que trabalham dia e noite, num nível de eficiência, dedicação e celeridade que discrepa do serviço público brasileiro. Os advogados criminais, a minha experiência, a qualidade da investigação criminal, o nível de corrupção das polícias estaduais, principalmente, são fatores que impedem que as investigações cheguem ao fim. Acho que cabe aqui destacar também a valorização do papel do Ministério Público, que, a despeito de inúmeros casos de abusos e erros, atuam com independência em relação ao Poder Executivo. Eu acho que pode haver inúmeras críticas procedentes em relação à Operação Lava Jato, mas o viés partidário não me parece fazer parte, não parece ser uma marca da operação. Todos foram democraticamente atingidos, todos os partidos democraticamente atingidos pela Lava Jato, obviamente em maior ou menor grau, em função do maior ou menor acesso desses partidos às instâncias de poder nos últimos anos. Então, isso obviamente é uma diferença.
Agora, embora essa autonomia seja essencial, eu estou aqui de acordo com o que foi discutido, é necessário estar atento aos abusos pelos órgãos de investigação, com os vazamentos intencionais de informação, os excessos midiáticos. Policiais e integrantes do Ministério Público devem ser implacáveis na investigação de crimes, mas devem estar submetidos a rigoroso controle judicial. Acho que me parece isso um senso comum para quem está de acordo com as regras do Estado de Direito. Portanto, os investigadores da Lava Jato estão fazendo um uso eficiente dos chamados novos métodos de investigação criminal, quer dizer, interceptação telefônica, buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, telemático, etc. Uma outra explicação para a Lava Jato, já foi discutida aqui, é a questão da colaboração premiada, né? Quer dizer, foram 183 acordos de colaboração premiada, foi discutido aqui, acho que é uma experiência interessante, que é um instrumento que, se bem utilizado, pode ser um instrumento importante para prevenir crime, para propiciar ressarcimento econômico, assegurar punições e pavimentar o caminho para soluções econômicas e transformação ética de empresas. O Luiz trouxe aqui a discussão. Eu acho que, algumas vezes, essa discussão é muito permeada por um certo paternalismo em relação... Algumas vezes, eu lembro quando se discutia a tornozeleira eletrônica, e muitos advogados eram contra a tornozeleira eletrônica porque diziam que aquilo era uma pecha contra o réu. E eu me pergunta para o réu o que ele prefere, quer dizer, estar com a tornozeleira eletrônica ou ir para a cadeia. Então, algumas vezes, os riscos de uma solução negociada são os riscos de uma ação penal também. Quer dizer, o risco de você não ter defesa, o risco de você não ter, daquele réu estar sendo mal assistido, mas eu acho que esses riscos podem ser controlados pelo controle judicial. Você não poderia aceitar, em tese, uma confissão de um réu se o juiz entende que não há provas. Um pai não pode confessar o crime pelo filho, o subordinado na organização criminosa não pode confessar o crime pelo seu chefe. Então, essas soluções negociadas, eu acredito nelas. Acho que, algumas vezes, para um réu, em determinada situação, pode ser um instrumento de defesa importante, uma saída para ele. Mas eu lembro que eu fiz parte de uma comissão no Ministério da Justiça para estudar a Lei 9.099. E a conclusão que se tinha, na época do Miguel Reale Júnior, a conclusão que se tinha era que a lei era boa, mas ela vinha sendo mal aplicada. Então, a pessoa saía de uma audiência de suspensão do processo ou de transação penal, e ela pagava uma cesta básica por ter batido na mulher e ainda dava risada e falava: foi baixo o preço. Valeu a pena. Então, o erro, nesse caso, não está da lei. Eu acho que ela é um instrumento despenalizador. Nós, como advogados, muitas vezes criticamos a prisão, criticamos o excesso de direito penal e temos dificuldade, algumas vezes, em aceitar as decisões que passam por fora disso. Acho que, no caso da Lava Jato, há ótimos exemplos de bons acordos e há exemplos de péssimos acordos, feitos sem critério, sem nenhuma... com celeridade. Então, acho que muitas vezes a questão está na forma como ele é feito, né? É necessário evitar o risco da trivialização das delações, porque isso pode... O Estado dependente da confissão é um Estado preguiçoso, é um Estado que não investiga, é um Estado que pressiona, assim, aí o acusado. Quer dizer, o Estado, ele deve avaliar se há um interesse público na delação, se ele precisa daquele acordo, e se... para que ele não fique dependendo da contribuição do acusado para realizar sua tarefa de investigação. O Brasil está apenas iniciando seu processo na construção de um sistema eficiente de negociação de acordo. Hoje você vê diversas instituições competindo pelo protagonismo nessa questão, o que é fator de insegurança jurídica. Você faz o acordo com uma instituição e não consegue fazer com a outra. Então, se você cria um cenário kafkiano, uma empresa faz um acordo com um órgão público, ela se abre inteira e depois ela não consegue se recuperar economicamente porque outras instituições dependentes do executivo, por exemplo, não aceitam o acordo e geram um processo de retaliação estatal. Também, outra explicação para a Lava Jato é a questão da cooperação penal internacional. Leis anticorrupção nos diversos países desconhecem fronteiras nacionais. Então, em razão de tratados e acordos internacionais, autoridades dos mais diversos países estão em contato permanente em busca de informações, especialmente de natureza bancária. O Brasil aprendeu a fazer cooperação penal internacional. Há 10 anos atrás, era comum os casos se perderem porque não se sabia usar desse instrumento. A Lava Jato soube utilizar
desse instrumento da cooperação penal internacional. Então, o problema da Lava Jato não foi um problema nacional, foi um problema internacional. E, finalmente, a questão da prisão processual. Acho que essa é uma outra marca que ajuda a explicar centenas de prisões processuais. É inquestionável que o judiciário, não somente o juiz Moro, adotou uma interpretação mais rígida em relação ao uso da prisão sem condenação, e até mesmo os juízes de tradição liberal têm assumido posições mais severas em casos envolvendo corrupção política. Ainda que em casos envolvendo pessoas com alto poder político e econômico possam justificar, especialmente nos momentos iniciais, medidas restritivas de liberdade, naturalmente é necessário também alertar o risco da trivialização e do prolongamento indefinido desse instrumento que representa sempre uma afronta ao princípio da presunção de inocência. Portanto, ele precisa ser sempre ponderado. Eu gostaria de... Como que eu estou de tempo aqui? Então, para não falar nem muito rápido, nem... arbitrariamente, eu vou alocar 5 minutos. Tá bom, 5 minutos. Eu gostaria de tentar um pouco olhar para frente, assim, pensando um pouco... o Brasil, nesses últimos 5 anos, ele viveu um período de intensa turbulência política, né, de severa recessão econômica, crise política e fortes conflitos institucionais decorrentes da maior investigação de corrupção da história do país. Não é pouco isso não é pouco para o Brasil. A democracia brasileira tem sido fortemente pressionada. E a Lava Jato ela se tornou um epicentro de um polarizado embate político e jurídico envolvendo as instituições do sistema político e jurídico, e os excessos retóricos cometidos pelos representantes do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal são evidência disso. Nós vimos agora, na última sessão do Supremo, agressões de lado a lado, fora do âmbito do processo, evidenciam esse acirramento dos conflitos institucionais. O Oscar Vilhena Vieira ele diagnostica um momento de mal-estar constitucional, né? As instituições parecem dispostas a exercer suas competências e prerrogativas de forma mais contundente, testando seus limites em decisões legalmente controvertidas e muitas vezes contraditórias que contribuem para a insegurança jurídica. As instituições estão cada vez menos dispostas a exercer algo que é fundamental para o Estado de Direito, que é a autocontenção dos seus próprios poderes. Então, a todo momento, estão ultrapassando os limites dos seus poderes, testando até onde pode ir, até onde eu posso invadir o espaço do outro, e dentro do próprio Supremo, dos próprios Supremos Tribunais Federais, há ministros testando uns aos outros para tentar ver até onde que você pode ir. Mas, a despeito desse momento de estresse constitucional, né, a expressão que vem sendo utilizada, ainda é possível dizer que nós estamos processando nossos conflitos dentro dos canais institucionais. O Brasil ainda está conseguindo assimilar esse período turbulento dentro das regras da democracia e do Estado de Direito. Quer dizer, apesar das águas turvas, o Brasil segue navegando. E aí, o debate para as reformas, quer dizer, olhando para frente, algumas vezes esse clima fla-flu que se criou entre endeusadores e demonizadores da Lava Jato, e os holofotes da Lava Jato têm um pouco ofuscado a nossa capacidade analítica e a nossa capacidade de propor reformas. Está claro que é possível, que é necessário e é possível aumentar a eficiência da justiça, do sistema penal. Há reformas nesse sentido possíveis no campo do direito penal, do campo processual penal, que poderiam ser implementadas, mas, ao meu ver, o problema essencial do Brasil hoje no campo penal é um problema de gestão do sistema judicial e policial. A maior prova disso é que a Lava Jato fez o que fez dentro do atual arcabouço legislativo. Nós temos um problema de gestão, de polícia ineficiente, de Ministério Público eficiente, de polícia corrupta, e tem que se olhar para isso. O outro, mas eu acho que também o risco que se corre nesse momento é o risco do reducionismo penal, de se olhar somente para o que é possível fazer no campo do direito penal, e quando você olha para o pacote do ministro Moro, é essa percepção que eu tenho. Quer dizer, primeiro, uma visão reducionista do ponto de vista de prisão dentro do direito penal, quer dizer, o direito penal não é só prisão, e depois uma visão reducionista no campo de onde o direito penal deve se inserir numa estratégia anticorrupção.
Então, acho que medidas voltadas a garantir maior transparência e controle do financiamento das campanhas eleitorais, dos procedimentos licitatórios, fortalecimento de uma cultura de governança e de compliance, combate ao excesso de regulamentação e aos entraves burocráticos que estimulam a corrupção, são necessárias para que você possa dar ao direito penal aquela condição que ele deve ter num sistema constitucional, que é ultima ratio. Eu vou concluir com uma frase. Quando eu fui aluno do professor Peluso, ele deu uma prova que eu nunca mais esqueci na vida. Foi no 4º ano de faculdade. E ele chegou para os alunos e falou o seguinte: façam 5 perguntas e respondam. E eu achei aquela prova de uma inteligência assustadora, porque assim, o professor vai analisar não só o que eu respondo, mas principalmente o que eu pergunto. Quer dizer, a inteligência do aluno que, se eu perguntar o que diz o artigo tal do Código de Processo Penal Civil, eu tomo 0, porque aí é fácil. Então, saber fazer boas perguntas é a arte do negócio, é o que o Luiz estava falando. Quer dizer, então, e é difícil o professor corrigir, por isso que eu nunca adotei essa prova, porque você tem que... tem um duplo trabalho, né? Que aí essa pergunta atinge o centro do problema, essa pergunta vai no nervo, e nós estamos diante dessa... É um pouco frustrante, mas é saber fazer as boas perguntas, e especialmente nesse cenário volúvel. E quando nós falamos de direito penal, a tentação para o charlatanismo é enorme, a tentação para as respostas fáceis e definitivas é enorme, porque o direito penal ele dá realmente esse conforto, a pena ela tem o efeito sedativo, que te impede de procurar as soluções mais perguntas. Então, as soluções mais profundas. Então, se nós conseguimos aqui sair com algumas perguntas e acho que alguns caminhos, é isso que me move, essa esperança que me move nessa manhã aqui.